Olá, alunos! Tudo bem? Prazer, meu nome é Cleidson Feio, eu sou professor de Economia. Hoje faremos mais uma aula de Economia, falando de quê? Modos de produção. E o que são modos de produção? É a forma como a sociedade produz. Então, vamos aqui a mais um vídeo de Economia. Então, vamos falar hoje de modos de produção. Como ocorre o processo histórico da formação dos modos de produção, ok? Quem estudou modos de produção foi o Karl Marx. Ele viveu entre 1818 a 1883. Marx ele falava sobre o materialismo histórico. O método dele é o materialismo histórico. É um método dialético que ele utilizava. Uma herança hegeliana de como analisar os processos de formação da história, pelo método filosófico e pelos processos reais, de fato, de como a história ocorreu. Certo? Então, Marx estudou aqui o capitalismo. Ou seja, a anatomia do sistema capitalista de produção. Como esse capitalismo ele se desenvolveu, surgiu. Para Marx, então, na sua biografia, ele nasceu em Trèveris e faleceu em Londres. Ele falou de vários assuntos importantes, como a mais-valia, a acumulação primitiva, o materialismo histórico e dialético, a luta de classes. Todos foram temas de Marx, né, dentro desse contexto em que houve esse processo de formação da história, esse processo de como a sociedade ela produz riqueza, ela produz a sua economia, certo? Então vamos avançar. Isso aqui é uma forma caricata de mostrar as vários períodos do homem, da pré-história antiga, a Idade Média, da moderna, a Idade Contemporânea, comunidade primitiva, uma relação entre modo de produção asiático e escravista e modo de produção antigo, modo de produção germânico e feudal. Aqui o pré-capitalismo, mercantilismo, né? Essa fase de transição para se chegar então finalmente ao socialismo, ao capitalismo e depois ao modo de produção socialista. Então, basicamente nós vamos falar aqui da história em alguns períodos. Aqui a história do Ocidente nós vemos a pré-história, a Antiguidade e Idade Média. Aqui, pessoal, nós vemos a Idade Moderna e Contemporânea. Aqui os períodos históricos. Um dos períodos marcantes, Idade Média, século V ao século XV. Então, a Idade Contemporânea nós vemos aí a partir do século XVIII, XIX. Né? Mais precisamente até o nosso período agora que nós estamos, em que o capitalismo, a partir mais ou menos do século XVIII, XVII, XVIII, ele se consolida efetivamente. Né? Modo de produção. O que é o modo de produção, pessoal? Maneira pela qual a sociedade produz seus meios, seus bens, seus serviços, né? E como ele produz vários outros bens. Como utiliza e os distribui. Essa é a questão dos modos de produção. Então, pessoal, o modo de produção de uma sociedade é formado por suas forças produtivas e pelas suas relações de produção existentes nessa sociedade. O modo de produção é o centro organizador de todos os aspectos da sociedade e subdivide-se em primitivo, asiático, escravista, feudal, capitalista e comunista. Pré-história. Esse período da pré-história ele envolve o período da escrita, 4.000 anos antes de Cristo, é mais ou menos a pré-história. Observe-se que começou-se a formar comunidades, em que as pessoas elas produziam umas para as outras. Elas produziam todas para si mesmas. Existia igualdade no sentido de que não existia ideia de propriedade. Tudo era de todo mundo. Até que um dia alguém disse que isso é meu, né? Então passou-se a ter a propriedade privada. Certo? Então, pessoal, aqui ó, nós temos a Idade Antiga, que é o período que se estende desde a invenção da escrita, 3.500 anos antes de Cristo, a 476 depois de Cristo, até a queda do Império Romano no Ocidente. Seus principais modos de produção são modo de produção asiático e modo de produção escravagista, ou escravista. A grande questão aqui é o seguinte, o modo de produção asiático, ele é um período em que existia a agricultura era a base do Estado. O Estado tinha como base a agricultura, isso daí nós podemos perceber no Egito Antigo, certo? Em que as pessoas produziam também, existia uma certa ideia de comunidade, de se produzir para a comunidade. Tá? Vamos continuar aqui. Os camponeses tinham acesso à coletividade das terras e da sua comunidade, ou seja, pelo fato de pertencer a tal comunidade, eles tinham o direito e o dever de cultivar as terras desta. Modo de produção escravagista. Esse modo de produção surgiu na Grécia clássica,
Mas, para alguns autores, para outros, existia muito mais antes, na verdade. Desde quando os homens começaram a perceber que eles poderiam produzir riqueza por meio de escravizar outros seres humanos, passou-se a ter um novo modo de produção, que é o escravagista. Então, os homens, as aldeias, passaram a perceber que elas poderiam capturar outras pessoas e para produzir riqueza para si. Então, surge um novo modo de produção, que é o modo de produção escravagista. Certo? Idade Média. Idade Média, período de século V ao século XV. No final deste período, foi vivenciado a expansão ultramarina, a formação dos estados nacionais. Nesse período e nesse modo de produção, nós vemos a partir das invasões bárbaras do Império Romano, as características gerais do feudalismo são poder descentralizado, economia baseada na agricultura, de subsistência, trabalho servil, economia monetária e sem comércio, onde predomina a troca, o escambo. O sistema econômico é de subsistência. Então, o foco do modo de produção feudal era a terra, era a agricultura. Ok? Então, na Idade Moderna, nós vemos aí, vai se formando novas formas de comercialização, período específico da história do Ocidente, um momento de transição. Tradicionalmente aceita-se o início do estabelecido pelos historiadores franceses, em 1453, quando ocorreu a tomada de Constantinopla, e o término foi com a Revolução Francesa em 1789. Nós vemos aí, então, com a produção mercantilista, com esse pré-capitalismo, pré-história, vamos dizer assim, do capitalismo. Quando o capitalismo vai se formando, ocorre, na verdade, é resultado da comercialização, da formação dos burgos, das cidades, dos grandes comerciantes que percebem o comércio como uma fonte de riqueza e não mais a terra. Né? Então, a Idade Contemporânea, nós vemos então um período específico atual da história. O mundo ocidental, iniciado a partir da Revolução Francesa, em 1789, DC, e seu início foi bastante marcado pela corrente filosófica iluminista, que elevava a importância da razão. Então, todas essas coisas que vieram do iluminismo, ou dos Illuminatis para alguns, né, formaram as ideias que nós temos hoje de liberdade, igualdade, fraternidade e liberdade de comercialização, liberdade de produzir as riquezas. Um capitalismo é um sistema econômico em que os meios de produção e distribuição são de propriedade privada e com fins lucrativos. Decisões sobre oferta, demanda, preço, distribuição e investimentos são realizados pelos proprietários. O termo capitalismo foi criado e utilizado por socialistas e anarquistas, como, por exemplo, Karl Marx, Fordham, Solbart, no final do século XIX e início do século XX, para identificar o sistema político-econômico existente na sociedade ocidental, quando se referiam a ele em suas críticas. Né? Olha aqui, pessoal. O novo modo de produção que surge decorrente, então, das estruturas de exploração do homem pelo homem, da riqueza, da formação da riqueza. Surge o modo de produção comunista, uma ideologia política ou socioeconômica que pretende promover o estabelecimento de uma sociedade igualitária, sem classes sociais e apátrida, baseada na propriedade comum e no controle dos meios de produção e da propriedade em geral. Karl Marx postulou que o comunismo seria a fase inicial da sociedade humana e que seria alcançado através de uma revolução proletária. O comunismo puro, no sentido marxista, refere-se a uma sociedade sem classes, sem Estado e livre de opressão, onde as decisões sobre o que produzir e quais as políticas devem prosseguir são tomadas democraticamente, permitindo que cada membro da sociedade possa participar do processo decisório, tanto na esfera política e econômica da vida. Aqui, pessoal, uma das bases de Karl Marx é a questão da luta de classes. Como essa luta de classes ocorre, envolvendo estrutura, superestrutura e o capitalismo. Vamos aqui. A estrutura, nós vemos toda a sociedade como é que ela é. Todo o aparato, os meios de produção, as formas de produzir, tudo que existe da sociedade de fato, e não somente da sociedade, do meio ambiente. O que é a superestrutura? A superestrutura é o que foi criado pela sociedade. A superestrutura, na verdade, ela diz respeito ao aspecto jurídico, econômico, social, como se dá a questão política, tá? Aspecto político, jurídico, certo? O capitalismo está entre essa estrutura e superestrutura. É um modo de produção que ele está nesse inteirinho, ele, na verdade, lidera esse inteirinho hoje em dia, né? Esse meio.
Principais categorias da teoria de Karl Marx: a alienação, que o homem ele é alienado das forças, das relações de produção, das forças produtivas. Ele é desumanizado, né? Tem um sentido negativo em que o trabalho, ao invés de realizar o homem, o escraviza e, ao invés de humanizá-lo, desumaniza. O homem é estimulado à troca, o verbo ser pelo ter, né? Sua vida passa a medir-se pelo que ele possui, não pelo que ele é. Para Marx, a religião e o Estado são formas de alienação e são formas, na verdade, de estabelecer uma superestrutura para que o empregado, ou seja, o proletário, ele entenda que ele está debaixo de um sentido normal, de uma situação que ele entenda que foi dado, foi estabelecido sem que ele perceba a exploração, que ele fique alienado das forças produtivas e que as relações de produção elas se dêem como se fosse algo normal, né? A alienação econômica é uma forma do homem explorar o próprio homem, utilizando formas de manipulação e expropriação. Então, a ideologia marxista não separa a produção das ideias e as condições sociais e históricas das quais são produzidas. Tal separação que caracteriza a ideologia pode ser compreendida como ciência das ideias. Para Marx, a ideologia age como uma deformadora da realidade, né? Da realidade, pois mascara a exploração do sistema capitalista, ideologia utilizada nos processos de alienação. Então, hoje toda a sociedade de produção, a forma de produzir, a distribuição, o intercâmbio, o consumo, toda a ideia de consumo, ela, na verdade, faz parte da ideologia social, capitalista, né? Para aumentar a produção de riquezas e a produção, e aí o lucro, porque a ideia do capitalismo é o lucro. O feitiço é todas essas questões sobrenaturais, positivas ou negativas, que está por trás da mercadoria. Essa coisa inanimada, que é a mercadoria que provoca a necessidade, cria-se a necessidade de comprar coisas, de se ter coisas, de você ir ao shopping e gostar e precisar comprar um novo produto, um novo iPhone, né? O trabalho se refere a uma atividade própria do homem. O trabalho é um desprendimento de energia exclusivamente humano. Nesse processo, o homem se enfrenta como um poder natural. Em palavras de Karl Marx, o trabalho transforma a natureza. Então, a mais-valia é a exploração do homem pelo homem. Simplesmente, o que é mais-valia? Mais-valia se você trabalha 4 horas, 4 é para o seu empregador. Então, a mais-valia simplesmente diz respeito à exploração. A forma como o capitalismo ele impõe a exploração, colocando sem que o trabalhador perceba que determinadas quantidades de horas não é dele, é para que haja o aumento do lucro, certo? Do patrão. Então, Karl Marx apresenta essa questão das lutas de classes, certo? A perspectiva de Karl Marx era do materialismo histórico e dialético, ou seja, interpretando os acontecimentos históricos como fatores econômicos e sociais. A produção e a reprodução da sociedade capitalista só se realiza porque os capitalistas e trabalhadores entram em uma relação de dominação e exploração. Para Marx, o Estado é um instrumento no qual uma classe domina e explora a outra. Assim, o Estado é a classe dominante, que desse modo garante os seus interesses e o bom funcionamento da economia. Então, para Marx, o Estado, na verdade, é aquilo que faz intermedia as relações entre os produtores e os que produzem, os capitalistas e os proletários. O Estado ele estabelece e fortalece essa superestrutura jurídica e política e econômica e viabiliza as relações de produção. Então, nós vemos aqui o antagonismo de classe, a inversão da pirâmide social, nós temos aqui patrão e proletário, né? Uma revolução socialista faz com que o proletário ele esteja acima do seu patrão. Para a ideia de socialismo mesmo, a ideia de socialismo científico, o socialismo marxista, certo? O Estado ele vai intermediar essas relações de produção, em que o proletário, o empregado, ele vai poder, então, ser dono dos meios de produção, e não simplesmente aquele que está debaixo daquelas relações de produção, né, sem poder ter o controle desses meios de produção, vamos dizer assim. Bom, aqui a diferença entre o socialismo e o comunismo, né, é basicamente que o socialismo é uma forma de se evoluir para o comunismo. Esse é o grande lance aqui. E o Estado ele vai intermediar essas relações de produção
né, promovendo essa superestrutura e fortalecendo essa superestrutura jurídica, econômica, social, política. Ok? Anarquismo seria organizado de acordo com a necessidade das comunidades, cujas relações seriam voltadas ao autoabastecimento sem fins lucrativos, e à base de trocas. O anarquismo postulava o fim do Estado de toda e qualquer forma de governo, que seriam as causas da existência dos males sociais, e deveriam ser substituídas por uma sociedade em que os homens fossem livres, sem leis, polícia, tribunais ou forças armadas. Então, essa aí é a ideia de anarquismo. Isso aí já seria um outro estudo, mas que é importante nós mencionarmos aqui a existência do anarquismo. E outra coisa, pessoal. Então, vamos aqui sintetizar. Resumindo, os modos de produção, nós temos o modo de produção relacionado ao comunismo primitivo, ao escravismo, que é do comunismo primitivo, que as pessoas tinham tudo em comum, elas passaram a escravizar umas às outras, as sociedades. E depois o modo de produção feudal, mais ou menos no século V, século XV, nós podemos dizer isso, em que o centro da riqueza era a terra, deixou de escravizar os homens para ser a terra. E, finalmente, com o mercantilismo, com as trocas, o renascimento, surge, então, um pré-capitalismo. E, finalmente, o capitalismo se consolidando no século XIX com a Revolução Industrial. Okay? Então, nós vimos hoje todo o processo histórico de formação do capitalismo e as questões que envolvem essas ideias de socialismo, socialismo científico, que há uma diferença entre socialismo e socialismo científico. O socialismo, de fato, como ocorreu e ocorre em alguns lugares, ele é totalmente diferente do socialismo científico. O socialismo científico é o socialismo marxista, em que a sociedade ela passa a ter tudo em comum e é organizada a produção por meio do Estado e simplesmente evolui-se para um comunismo. Então, estudamos essa parte de história econômica brevemente, certo? Para podermos ter uma ideia de como ocorrem as formas de produção, os modos de produção. Muito obrigado, pessoal. Valeu pela atenção de vocês.